Olá, alunos! Começamos hoje a nossa videoaula da semana 20. Vamos iniciar também a unidade 4, o fato em foco. Observem bem essa foto. Prestem atenção nos detalhes. O que vocês veem? O fato em foco é o tema desta unidade. A imagem reproduzida é uma fotografia de autoria de Tom Merton. O que a fotografia mostra? Muito bem, mostra fotógrafos, pessoas que estão ali observando alguma coisa que está acontecendo. O que está acontecendo para que tantos fotógrafos estejam presentes? Com certeza você pensou em algo importante, né? Alguma pessoa ilustre que está chegando, um artista. Considerando o ponto de vista de quem registrou esta cena, o que há de diferente e inesperado na foto? Muito bem, geralmente a foto é tirada de um objeto ou de uma cena. E neste caso, o fotógrafo tirou a foto dos fotógrafos que estão registrando a cena ou o objeto. Ele inverteu o ponto de vista. Você supõe que esteja acontecendo algo comum ou extraordinário? E por quê? Para ter tantos fotógrafos registrando câmeras, deve ser algo extraordinário, não é verdade? Extraordinário quer dizer fora do comum. Em sua opinião, o que quer que esteja acontecendo seria um fato merecedor de ser publicado como notícia? Com certeza, né? Se não fosse algo que merecesse ser publicado como notícia, não teriam tantos fotógrafos registrando a cena. Vamos à leitura 1. Você costuma ler ou ouvir notícias? Você lê notícia na internet, no jornal? Você ouve algumas notícias no rádio? Você acompanha alguma coisa pelo celular? Em sua opinião, o que é necessário para um acontecimento, um fato, transformar-se em notícia? Já pensou nisso? Se você fosse jornalista, que tipo de fatos escolheria para transformar em notícia? A notícia é um dos gêneros textuais mais publicados em veículos de comunicação impressos ou em plataformas digitais. Vamos ler a notícia a seguir para refletir sobre sua organização e os recursos que um jornalista utiliza para relatar um fato. Durante a leitura, procure descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, depois, consulte o dicionário. Vamos à leitura, então? Esta é a imagem que compõe a notícia que vamos ler. Origens. Fósseis reconstruídos, uma descoberta histórica. Homo sapiens já existia há mais de 300 mil anos. Fósseis descobertos no Marrocos antecipam a história humana em pelo menos 100 mil anos. Fábio de Castro. As evidências fósseis mais antigas de representantes da espécie humana foram descobertas por cientistas no Marrocos e revelam que o Homo sapiens já se espalhava por toda a África há 300 mil anos. A descoberta histórica publicada ontem na revista Nature aumenta em pelo menos 100 mil anos a experiência comprovada de humanos na Terra. Até agora, o registro do mais antigo fóssil da espécie era um esqueleto de 195 mil anos, desenterrado em 1967 em Omo-Kibish, na Etiópia. De acordo com os autores do estudo, a descoberta revela que a espécie humana tem uma história evolutiva muito mais complexa do que se imaginava, envolvendo todo o continente africano. Acreditávamos que o berço da humanidade havia sido o leste da África há 200 mil anos, mas nossos novos dados revelam que o Homo sapiens já havia se espalhado por todo o continente há cerca de 300 mil anos, disse o paleantropólogo J.H., do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, Alemanha, que liderou a equipe internacional responsável pelos estudos. Os fósseis foram desenterrados em Jebel Irhoud, no oeste de Marrocos.
Na década de 1960, haviam sido encontrados no local 6 fósseis humanos e diversos artefatos da Idade da Pedra. Mas a datação dos fósseis ainda permanecia incerta. Um novo projeto de escavação em Jebel Irhoud, iniciado em 2004, revelou 16 novos fósseis de Homo sapiens, envolvendo crânios, dentes e ossos longos de pelo menos 5 indivíduos. Os cientistas conseguiram definir a idade dos fósseis graças às novas tecnologias. Eles utilizaram um método de datação por termoluminescência em pedras de sílex encontradas nos mesmos depósitos. Além disso, eles aprimoraram as técnicas de ressonância paramagnética eletrônica para refazer o cálculo direto da idade de 3 mandíbulas de Jebel Irhoud, que anteriormente haviam sido estimadas em 160 mil anos. Arcaico. Utilizando microtomografias computadorizadas e análises estatísticas morfológicas com base em centenas de medições 3D, os cientistas mostraram que os fósseis de Jebel Irhoud têm rostos e dentes semelhantes aos dos humanos modernos. A caixa craniana, porém, tem ainda um formato arcaico, mais alongado que o do homem atual. Observe que no texto estavam grifadas 2 expressões, Homo sapiens e Idade da Pedra, que ao lado do texto nós temos a explicação. Homo sapiens, denominação convencionada pelos cientistas para o gênero de hominídeos, ao qual pertence o homem moderno. Essa designação engloba um conjunto de características que particularizam esses seres. Idade da Pedra, nome dado à fase do desenvolvimento humano em que eram usados objetos, armas e ferramentas feitos de pedra. Esse período corresponde ao que hoje os cientistas denominam como Paleolítico e Neolítico, embora o texto faça menção somente ao período Paleolítico. Notícia. O que nós acabamos de ler é uma notícia. As notícias têm o objetivo de relatar acontecimentos recentes que despertam o interesse do público a que se destinam. Por que a descoberta relatada é interessante para leitores em geral? E é interessante para os leitores em geral porque é interessante a gente saber a nossa história, a história da humanidade. O fato que a notícia apresenta é novo? Por quê? O fato da existência da humanidade não é novo, mas a nova avaliação, a descoberta de que os seres humanos estão há 300 mil anos na África, esse é um fato novo. Em toda notícia, o primeiro parágrafo é muito importante. Há algumas perguntas que nos ajudam a identificar as informações contidas no primeiro parágrafo da notícia. Vejam, o que aconteceu? Onde aconteceu? Quando? E com quem? Ou sobre quem? Vamos ver então o primeiro parágrafo da notícia que nós lemos. O que aconteceu? Nós vamos ter o fato. E o fato foi a descoberta de novos fósseis. Onde aconteceu? Nós vamos ter o local, que foi em Marrocos. Quando aconteceu? Nós vamos ter a indicação do tempo. No primeiro parágrafo, sabe-se quando que o fato foi informado. Foi ontem. Mas não há informação de quando foi feita a descoberta. Quem vai nos dizer quais são os participantes dessa notícia? E os participantes dessa notícia são os cientistas que fizeram essa descoberta. O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de lead, ou lead, em inglês. Em geral, ele é a abertura de um texto e apresenta resumidamente as informações que serão desenvolvidas no corpo da notícia. Uma de suas funções é prender a atenção do leitor para que ele leia a notícia completa. Você ficou interessado em ler a notícia completa quando leu esse primeiro parágrafo? As notícias geralmente são compostas de imagens também. Observe as imagens que compõem a notícia que lemos.
O que representam os elementos gráficos que acompanham o título? Observe, os elementos gráficos aqui está se referindo às ilustrações, aos desenhos. Nós temos ali então 2 crânios, não é verdade? As imagens empregadas antes do título, elas completam, repetem ou ilustram a notícia. Em jornais, revistas e sites, o texto de uma notícia não costuma aparecer sozinho na página. Ele é acompanhado de recursos verbais e verbo-visuais, como imagens, gráficos, tabelas, etc., que complementam as informações e guiam o leitor. E agora, as imagens empregadas antes do título completam, repetem ou ilustram a notícia? É claro que completam a notícia, né? Mais tarde, no corpo da notícia, nós vamos perceber que há uma comparação ali entre o crânio do Homo sapiens moderno e o crânio que foi descoberto. Você quer saber mais sobre esse assunto? Na pasta Aprenda Mais você encontra vídeos e arquivos em PDF que tem mais informações. Acesse lá e aprenda mais. Tchau, pessoal! Até a próxima!